Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de estática fácil e descomplicada, desmistificando a estática dos sólidos. Essa é a aula 6, onde nós falaremos sobre a adição de sistema de forças coplanares. O que é sistemas de forças coplanares que estão no mesmo plano? Então a gente vai falar sobre a notação escalar e sobre a notação vetorial cartesiana e a resultante aí de forças coplanares, né? Como fazer os procedimentos que envolvem esse assunto. Bom, vamos lá. Então, a adição de sistemas coplanares, né? Quando uma força é decomposta em componentes retangulares, elas são chamadas de componentes retangulares, né? Então, a gente até fez um exemplo agora na aula anterior, onde a gente decompôs as forças em eixos retangulares, eixo x e y. Então, por exemplo, eu tenho aqui a figura onde eu tenho a força F, e aí eu vou ter uma sombra, né? Se eu imaginar de cima para baixo, eu vou ter uma sombra, né, no eixo X. Esse vai ser o meu Fx, né? E da mesma forma, se eu imaginar uma luz aqui olhando aqui, o que vai acontecer, né, com a minha força com relação ao eixo Y? Então ele vai criar essa sombra em amarelo. Então seria o meu Fy. Veja que os dois estão, eu coloquei seta nos dois para justamente simbolizar aí que é um vetor que a gente está representando. Bom, a notação escalar, ela é feita na forma de escalar, ou seja, um número, né? Então eu identifico qual é o eixo, então fx é igual, nesse caso, f cosseno de θ. E o fy, se um é o cosseno, o outro é o seno, f seno θ. Então, alguns livros enfatizam que fx é f cosseno θ, fy é f seno θ, mas eu particularmente não gosto, chamo atenção para o seguinte. Inclusive no exercício anterior a gente apresentou isso, a gente enfatizou isso, porque muitas vezes uma determinada força ela sua direção está relacionada com a horizontal, como é o caso agora do θ. Aí essa fórmula que está aqui, fx igual a f cosseno θ, vale. Mas quando o ângulo que nos identifica a direção do vetor for com relação ao eixo y, aí muda tudo, né? Então fique esperto, você tem que saber trigonometria, o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente e por aí vai, cossecante e por aí vai. Você tem que saber a definição, né? Eu costumo brincar que se você for falar de seno, seno é o cateto sem os ângulos perto dele, né? Pensa no mineiro, né? Se você é mineiro, fica bravo não, que eu também sou, né? Então, sem os ângulos perto dele, sem o ângulo perto dele. E o cosseno é com os ângulos perto dele, né? Então, se você guardar isso, essa brincadeira aqui, você vai saber que o fx, neste caso, é f com o ângulo θ perto dele, e o fy é sem o ângulo perto dele. Com isso fica mais fácil você guardar. Bom, vamos lá. Adição de sistemas de forças coplanares. Então, a notação vetorial cartesiana é uma outra maneira de você fazer a representação dos componentes x e y através de vetores cartesianos unitários. Daqui que vem o tal do i chapéu, do j chapéu, ou do x chapéu, do y chapéu, ou o y setinha e o j setinha. O y e o j poderia ser o k também, se eu for falar de sistemas tridimensionais, que daqui a pouco a gente vai chegar neles. O que vai acontecer? O que eles são? Eles são vetores cujo módulo é 1 e ele me identifica a direção y, I é x, j é y, k é z. Né? Então, eu posso usar essa nomenclatura, como posso usar x, y e z chapéu também é a mesma coisa. Eu não gosto muito de se apegar a rótulos, né? Então aqui usa, é mais comum usar o i, j, k, chapéu, ou x, chapéu, j, né? O x, y, z, j, chapéu, mas o que importa é o que está demonstrado na figura. Então, no caso, eu tenho aqui uma força F identificada, onde eu identifico Fy, Fx, não preciso falar qual é o módulo dele, e apenas eu tenho aí o X, aí eu tenho o I, setinha, e o J setinha. Eu estou identificando qual é o nome deste vetor unitário. Então, quando eu falo para você não se apegar em I, J e tal, porque de repente vem uma anotação com uma coisa completamente diferente do que você está acostumada, você tem que olhar
para definição, para o esquema que está mostrando quais são as coordenadas, e você vai identificar quem é quem na brincadeira, né? Mas existem algumas convenções. Então, se eu for dizer o que seria o fx, o fx é f y chapéu, i chapéu. O fy ele vai ser o f j chapéu. E o f, então, total vai ser o fx y chapéu mais o fy j chapéu. Ou poderia ser o x chapéu, ou o setinha, enfim, dependendo. Eu estou falando de várias notações porque é o que aparece na maioria dos livros que a gente tem aí. Bom, continuando. Antes da gente continuar, só dois recadinhos. Eu costumo colocar os links aqui na descrição do vídeo. Um deles direciona lá para o Facebook, no nosso grupo lá. Então, se quiser fazer parte, compartilhar o material com a gente, só entrar no grupo. E o segundo link é o link que você pode baixar o material dessa aula. E não só dessa aula, como a maioria dos vídeos que eu tenho no canal, inclusive lá do Telecurso 2000. Né? Então, para você que faz mecânica, é interessante essas videoaulas do Telecurso, porque elas nos ajudam a dar bastante noção de uma série de coisas que a gente não teria se não for vivenciando, né? Bom, voltando aqui, então como que eu faço, né? Pensando agora a resultante das forças coplanares na notação vetorial, eu trabalho então com a decomposição. Depois que eu decompus, basta somar algebricamente os vetores em cada componente. Então vamos imaginar aqui o eixo x e y, onde eu tenho o vetor f1 em amarelo. Eu tenho então o f1 vai ser f1x e setinha mais f1y setinha. O f2 ele vai ser então f2x e setinha. Nesse caso vai ser negativo, porque está virado para lá, mas como eu não estou contabilizando, né, o valor, eu posso colocar em positivo. Mais f2y j setinha. E o f3 a mesma coisa, eu vou decompor ele então em f3x y setinha mais f3y j setinha. Né? Então, o valor numérico ali do f2, embora esteja positivo algebricamente, como ele vai estar apontando para o lado negativo, ele vai estar com menos f2x na hora que eu for escrever isso numericamente. Bom, o que eu faço então? A força resultante vai ser F1 mais F2 mais F3. E aí eu então vou colocar cada trecho desse lá embaixo. A força resultante vai ser então F1, vai ser F1x, Y, I, setinha, mais F1y, J setinha, a mesma coisa para o F2, a mesma coisa para o F3. Como eu tenho o mesmo vetor unitário, eu posso colocar em evidência. Então fica F1x mais F2x mais F3x, I, setinha, mais, abre parênteses, F1y mais F2y mais F3y, fecho parênteses, J setinha. Então eu já tenho a força, eu estou fazendo vetorialmente a soma. Por fim, então, a força resultante vai ser F, a força resultante em X, o I setinha, mais a força resultante em Y, J setinha. Se tivesse em Z, também Z é só acrescentar, não muda nada, só dá mais trabalho, né? Então, em vez de eu fazer toda essa anotação da forma que está aqui, eu faço a anotação escalar e depois eu somo tudo, que é o que a gente vai estar fazendo aqui, né? Então, se eu fizer a notação escalar da mesma forma, eu vou direto, vou decompor. Então, o FRX vai ser F1x mais F2x mais F3x. O FRY, F1y mais F2y mais F3y. Daqui, então, que a força resultante em x vai ser a somatória das forças na direção x, né, das componentes. A força resultante em y vai ser a somatória das forças em y. Então, aqui tem 3, mas se você tivesse 20 forças, que é o que a gente começa a ter no sistema de verdade, né? Nos sistemas, de modo geral, você tem várias forças, né? E não uma força, 2 forças, 3 forças. Você tem várias forças. Então, você tem que fazer dessa forma para facilitar, né, o trabalho que você está desempenhando. Bom, então a força resultante, aí cai em triângulo, retângulo, não tem nenhuma diferença. Vai ser a raiz quadrada da resultante em x ao quadrado mais a resultante em y ao quadrado. Bom, o que acontece? Eu tenho então a força resultante. Então eu tenho fx, eu tenho fy, né, a força resultante em x.
a força resultante em Y, e daqui eu tenho então a minha força resultante total com o ângulo θ. Para descobrir o ângulo θ, eu posso calcular através da tangente, do arco tangente. Eu coloquei uma outra notação para vocês se familiarizar com todas as notações que existem. Vai ser a força resultante em Y dividido pela força resultante em X. Né? Então seria dessa forma que a gente calcularia e chegaria no resultado final. Então dessa forma fica muito mais fácil. Né? Você vai decompondo todas as forças que você tem no sistema, e aí você soma todas elas, porque quando você tem, nesse caso aí, se você pegar, tem F1, F2, F3, a força resultante vai estar para que lado? Vai estar para cá, vai estar para cá, vai estar para baixo? Isso vai depender das intensidades e dos ângulos de cada uma delas. Né? Então, dependendo da complexidade, não dá para você deduzir. Você tem que fazer as contas e verificar o que é o resultado final. E aí você monta esse diagramazinho que tem embaixo e você chega na força resultante total. Bom, qual é a vantagem, né, da gente trabalhar com essa notação vetorial ou na notação escalar? O uso de calculadoras programáveis ou o uso de tabelas Excel. Então, por exemplo, né, você tem aí, eu vou estar escrevendo a forma vetorial aí, como a gente escreve na calculadora. Então, vamos dizer que o vetor A é o vetor formado x, y, z, 2, 3 e 5, né, o 2 na direção x, o 3 na direção y e o 5 na direção z. A mesma coisa, o vetor B também tem a componente 1 na direção x, 4 na direção y e 6 na direção 6. Se eu somar os dois, eu teria essa resultante aqui. Aqui eu fiz só uma anotação do ponto de vista, eu somando esses vetores, é o que vai acontecer, né, nessas componentes. Eu vou ter então o A mais B, ele vai ser então a componente 3, mais a componente 7, mais a componente 11 na direção Z. Então aqui aqui é uma tela do aplicativo que eu baixei lá essa aqui é a calculadora 48, né? Na minha época essa aqui era o top, né? Na época minha de aluno essa aqui é o top. Hoje eu nem sei qual que tem mais. Eu sei que já passou da HP 50 alguma coisa, né? E essa seria ali o vector, né? Você consegue fazer operações vetoriais através dessa simbologia. Então aqui com você fazendo essa anotação facilita você fazer essas montagens, né? Do que você ficar fazendo a notação vetorial e carregando ela para o resto da vida. Bom pessoal, chegamos ao final, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser receber novidades, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, só mandar eu quero para o número que está aí. Compre alguma coisa na nossa loja para dar uma força para a gente. Contatos via Facebook, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, do jeito que você achar mais conveniente. Beleza pessoal? Um abraço e até a próxima.